Eu gostaria que vocês lembrassem um pouco a memória do padre Nestor, que aparece bastante nos documentos, inclusive como tendo sido ameaçado de morte, e de duas irmãs, Liege e Salvadora. Vocês têm conhecimento de uma tentativa de sequestro dessas irmãs? Não? Foi com Dom Pedro Casadalga de pregar o retiro, lá em Penedo. É o seguinte, nesse período, né, quando estava a luta do Chocó de Santana, Dom Pedro Casadalga veio pregar um retiro, só que o retiro aqui da Diocese Propiá não tinha essa diferença. Não, você é leigo, você não participa, né? Os padres tinham retiro, as religiosas, não, era todo mundo junto, os agentes pastorais. E vinha também os leigos, as famílias, né? Às vezes até criança, porque quando, né, tinha alguma coisa sobre catequese, também tinha um depoimento das próprias crianças. Tinha momentos específicos para cada faixa etária. E foi dessa vez, não foi aqui na Diocese Propiá, mas foi em Penedo, no convento dos franciscanos. E o Elcio Brito, que era irmão do prefeito daqui, do Tuninho Brito, né? Eu não sei se era capataz, o que é que ele era da capitania dos portos lá em Penedo. Eu sei que lá umas pessoas foram indicar, já tinha terminado, elas moravam, né, em Japoatã, essas duas irmãs, né, que era da franciscana de Igape, e elas vinham para atravessar o rio para Neópolis para pegar o transporte para vir, né, para Japoatã. E quando elas iam entrar na lancha, aí disseram, não, a senhora não entra não. Ela disse, por que não? A gente vai entrar. Aí vinham outras pessoas, a sorte dela é que vinham outras pessoas ligadas à diocese, aí disseram, o que é que está acontecendo, irmã? Aí desmoralizava, né, se eles tentassem que ia prender um grupo maior. Aí elas disseram, não, estão dizendo que entra, vamos, irmão, vamos entrar. Aí fizeram lá e elas entraram, né? Aí depois se descobriu que era para sequestrar as irmãs, para desmoralizá-las, né? E também afetar a pessoa de Dom José, né? Criar um caso, né? Aí foi descoberto, que tudo mentira tem perna curta, né? Esse também foi, no momento logo, foi esse caso, né? Então foi lá, os jornais resistem, né? O boletim das comunidades, né? Voz das comunidades, e também a defesa, né? Que tem de denunciar mesmo. Lá no convento foram revistadas bolsas, né? Foram revistadas as bolsas, né? E demoraram lá a falar com os bispos, então, com Dom Brandão e Dom Pedro Casaldáliga, não é? E foi, assim, um momento de muita tensão, né? E, se eu recordo bem, o retiro terminou aí, não é? Porque aí todo mundo foi para as suas casas, né? Porque não era mais o caso de ficar lá juntos, que não tinha mais ambiente e também era, de uma certa forma, perigoso, né? Porque era o fato de Dom Pedro estar ali conosco, né? Esse que era o grande perigo, né? De pervertir a gente mais do que já estávamos, né? Pronto. Está aberto? Tem alguém da plateia que tenha mais algo a acrescentar? A gente tem. É para registrar também. Primeiro, eu quero cumprimentar o pessoal da Comissão da Verdade por ter tomado essa iniciativa de organizar aqui uma audiência pública. É preciso resgatar a memória da igreja do Baixo São Francisco. Hoje não tem mais a igreja. Hoje não existe mais a igreja dos pobres. Hoje não existe mais no Baixo São Francisco a igreja revolucionária, comandada por Dom Brandão. Ela não existe mais. A gente está sonhando que retorne. E aí, antes de eu fazer uma complementação, eu queria aqui registrar o seguinte: a gente não pode passar batido sem fazer uma saudação ao Dom Brandão, ao Fábio, que foi várias vezes ameaçado pela família Brito e que foi espancado, agredido aqui na catedral, quando o padre Nestor, se não me engano, era o padre Nestor que estava celebrando a missa. Ele era vigário-geral
família Brito, acompanhado, se não me falha a memória, do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ares de Brito. O relatório da Comissão da Verdade não pode deixar de registrar que a violência de propriar a Canidé do São Francisco era patrocinada pela família Brito, pela família Tavares e pela família professor Carlos Renatinho Guimarães. Basta lembrar que foi em Canhoba, na minha terra, onde eu nasci, e Antônio Guimarães Brito e o seu irmão Écio Brito, e o bandido malandra que ainda está vivo até hoje, do juiz Francisco de Melo Novaes, juiz da comarca de Pôr da Folha, tentou agredir Padre Nestor, lá em Canhoba, e assassinar o Remy, o francês, que era um técnico agrícola, que tomava conta da cooperativa daquela região. Tem que ficar registrado isso, não pode ser diferente. Daí a importância da gente, já falei no Fábio, né? Se ele tivesse aqui, tinha um grande relatório para fazer da violência praticada pelos Brito lá na ilha do Chocós. O nosso Dionísio, que já foi citado aqui, né? Ameaçado de morte em Poço Redondo, sai de Poço Redondo, vem aqui para perto, né, para São Francisco, e morre de graça numa agência do Correio pelos bandidos que iam assaltar a agência. Até hoje tem lá em São Francisco um assentamento com o nome de Manuel de Dionísio, e é onde fazem anualmente a cavalgada em homenagem ao grande companheiro Manuel Dionísio. Quando eu digo companheiro, Renatinho, é porque ele foi decisivo também nos anos 80 e 82, na organização do Partido dos Trabalhadores na região de Poço Redondo e naquela região. A irmã Hermínia, né, que não está mais entre nós, o padre Gerard, o padre Gregório, lá de Glória, o padre Domingos, que já estão lá em outro plano. Claro que a gente tem a felicidade aqui, né, Raimundo, de estar aqui contemplando a beleza da irmã Francisca. E que ela continua desenvolvendo aquele mesmo trabalho de quando ela chegou aqui, ali em Pacatuba. Continua lá em Pacatuba. Hein? É. A irmã Marisa, não sei onde é que ela está. Está viva, mas não está mais aqui, não está aqui em Sergipe, né? O Frei Roberto, já se falou aqui, mas é bom registrar. Está vivo, que teve muita sorte, que era para matar, não era só para espancar. Frei Roberto, Fábio e Enoque, que está aqui. E a gente não pode deixar de registrar que resta da igreja do Baixo São Francisco, da igreja de Dom Brandão. Quantos missionários? Irmã Francisca, Frei Enoque, Raimundo, Isaías, que chegou depois, o Frei Roberto, que está lá no Ceará, mas o restante já está lá em outra dimensão, né? Não está mais aqui entre nós. E a gente tem que falar deles.
Outra coisa que eu queria que o Enoque, o Raimundo, contasse mais, detalhasse mais. A invasão da igreja, da catedral aqui. E esta invasão foi praticada por Écio Brito. As informações que eu tenho que estava presente, Carlos Ares de Brito, que invadiram a igreja. Espancaram o Fábio. E tentaram impedir que o padre Etienne celebrasse a missa. Isso gerou, na igreja de Alagoas, da Bahia, de Pernambuco, que provocou um grande movimento aqui em Propiá, que foi um abraço que a igreja de Alagoas, parte da igreja de Pernambuco e da Bahia, sob o comando de D. Helder Câmara, vieram apropriar para prestar solidariedade a Dom Brandão e à igreja. É um ato de desagravo. Infelizmente, Nelson Araújo tinha compromisso que ele devia ter ficado aqui para ele contar a história, porque nesse dia, ele, deputado estadual, presidente do MDB, de mãos dadas com um deputado federal, que era Jackson Barreto. Só que Jackson teve necessidade de sair exatamente na hora que o capitão, era capitão, não sei se era coronel Lucas, vinha chegando, pegou o Nelson Araújo, deputado, imagine que ele era deputado estadual, algemou e levou preso para a delegacia. E bateu em Nelson, está ali, o deputado estadual. Isso não foi no auge, nos anos mais quentes, Renatinho, da ditadura, não. Isso foi em 1982, quando já se discutia nesse país a tese da distensão política, quando já se tinha o decreto de anistia nesse país. No entanto, um deputado estadual, que estava numa manifestação de solidariedade à igreja de Propiá, é preso, algemado e torturado porque apanhou. É grave isso, tem que ficar registrado isso. Aí eu queria mais detalhes sobre isso. Que a gente passou aqui nessa questão, a gente disse que foi en passant, né? A outra coisa é a questão da tentativa de sequestro das irmãs lá de Penedo, já foi colocada. A prisão. E olhe que Santana dos Frades, o dono de Santana dos Frades, quem era, Renatinho? Bosco França, né? Deputado federal, coincidentemente eleito com os votos e tendo como cabo eleitoral, infelizmente, foi eleito, tendo como cabo eleitoral, o atual governador do estado, que foi Jackson Barreto, que votou nele para ele ser deputado federal na época. Encerrando aqui, veja, como eu estou aqui louvando a iniciativa da Comissão da Verdade, de ter feito aqui essa audiência pública. Vamos fazer, professora, lá em Aracaju. Por que não fazer também instância? Porque ainda temos lá um ex-prefeito que foi preso e cassado. Já aqui a gente não tem nem o deputado estadual, que era o Cleto Maia, nem temos o prefeito, que era Geraldo Maia. Mas instância tem. Então, fazer uma audiência pública lá e a de Aracaju para encerrar, quem sabe, os trabalhos da Comissão da Verdade. Eu faço só uma observação. E é uma sugestão à comissão. Daqui de Propiá,
tem que ficar o registro de que os responsáveis pela violação dos direitos humanos, pelas agressões, pelas tentativas de assassinato e de perseguição aos trabalhadores do Baixo São Francisco, era patrocinado, comandado pelas famílias Brito, Tavares e Guimarães. Tem que fazer o registro. Isso tem que ficar registrado. Esse aqui é o verdadeiro resgate da memória do povo do Baixo São Francisco. Como também, no estado de Sergipe, a Comissão da Verdade já tem conhecimento disso, tem que ficar um relato verdadeiro de quem comandava no estado de Sergipe a violação dos direitos humanos, a perseguição às esquerdas, aos comunistas e aos movimentos populares. Na época, Enoque, existia 2 grandes grupos políticos, da UDN e do PSD. Da UDN, comandado por Leandro Maciel. Do PSD, comandado por José Hollenberg Leite e o seu irmão, senador e sua família. Foi o que aconteceu, só para lembrar, para fazer o mesmo apelo para o relatório da comissão, né, de todo o Estado, da verdade. Que fique lá registrado que quem matou o trabalhador na praça pública, de quem bancou os processos de torturas em Sergipe, em 47, o assassinato de um trabalhador na frente do cinema Rio Branco. Foi assassinado pela cavalaria. E um dado para a comissão procurar. Tinha um deputado do partido, Armando Domingos, que foi cassado em 47. E na hora que ele viu esse trabalhador ser baleado, assassinado, no chão, foi tentar proteger ele, Lauro Porto, Antônio Garcia, se não me engano, e ele usava uma bengala. E foi espantar os cavalos para que os cavalos não pisoteassem, não passassem por cima do trabalhador que já estava assassinado. E nessa confusão, a bengala das mãos de Anísio Dário, ou do Domingos, Armando Domingos, deputado estadual, caiu. E ele foi empurrado, tropeçou também e não pegou mais essa bengala. Sabe onde está essa bengala hoje? Está na Somese. Parece, Fernando, você que gosta de... Né, parece um detalhe e não tem muita importância. Eu dou importância. Porque foi uma arma, ia ser uma arma que esse companheiro estava usando para proteger um outro trabalhador que estava no chão. Está lá, guardada na Somese. Quem era o governador? Em 52, estou repetindo, em 52, prisão. Foi preso Roberto Garcia, foi preso José Rosa de Oliveira Neto, não sei se alguém conhece, que era um jornalista, advogado, e que teve as suas unhas arrancadas, Enoque, de alicate. E foram presos, sabe aonde, professora? Na antiga penitenciária, aquele prédio bonito que hoje não funciona mais. Que eu tenho certeza que no relatório vai fazer uma sugestão ao governador de transformar aquele prédio, no memorial. Que ali teve presos também, Enoque. Os companheiros poceiros que lutavam pelas terras lá em Santana dos Frades. Foram presos e foram colocados nesta penitenciária. No relatório, sugestão para o governador. Mas essa repressão, quem era o governador? Era do PSD. Operação Cajueiro. E essa foi violenta. Né? Eu não vou contar a história das torturas, né? Mas essa foi violenta. Quem era o governador? Era o mesmo governador, só que diferente. Em 47, ele foi eleito da eleição de 46. Mas em 76, ele era governador biônico escolhido pela ditadura. José Hollenberg Leite.
Em 52, onde arrancaram desse companheiro as unhas de alicate, o governador era Arnaldo Garcês, do PSD, eleito com o apoio de Zé Leite. Aí a gente conclui, a violência no estado de Sergipe sempre foi patrocinada pelo grupo político do PSD. Isso, Fernando, tem que ficar registrado. Tem que ficar registrado no relatório da Comissão da Verdade. Portanto, eu encerro pedindo aqui uma salva de palmas para o que resta da igreja do bairro São Francisco, comandada por Dom Brandão, e são esses três que estão aqui. A irmã Francisca, o Frei Enoque, Raimundo Eliette, o professor, esse era o grande professor, que a gente pode chamar até ele, não só de professor, né? Quem sabe se ele não pegaria o nome de Leonardo Boff. Né? E o Frei Roberto, tem mais alguém? Padre Isaías. Quando eu me refiro a Padre Isaías, não é porque Padre Isaías não é dessa geração, quando ele chegou, o trem já estava andando. E deu uma grande contribuição, porque só tem 2 pessoas que escrevem sobre isso aqui. Pô, só tem 2 pessoas que escrevem e faz o resgate dessa memória. Um está aqui, Raimundo, e o outro é Isaías, que inclusive tem um livro sobre Dom Brandão e tem outro livro sobre Dom Távora. Um abraço a todos, muito obrigado, desculpe. Mas está no prelo, o Frei Enoque vai escrever a história do Chocó, né? Um texto bem comprido, bem grande. Só para clarear, está a agressão, professor, não foi só na igreja catedral. Houve agressão e interdição, por causa da agressão, à igreja de Canhoba. Eu, no tempo, era vigário-geral e fui lá com o padre Gregório para tentar negociar o funcionamento de novo da igreja da Santa Cruz. Tinha sido, hein? O Santo Cruzeiro. Houve interdição por mais de um mês da igreja de Ilha das Flores. A casa paroquial foi cessada, ocupada, ficaram com a chave e não quiseram devolver. Foi tudo então para mostrar que o clima era complicado. Complicado. Eu mesmo fiquei retido dentro da casa paroquial de Ilha das Flores e fui retirado pelo Monsenhor Moreno, porque a ordem era de me deixar lá dentro, nem fazer nada e ver quantos dias de fome e de beber água eu aguentaria. Porque estavam insatisfeitos. Houve ameaças em Brejo Grande. Mas eu acho que é interessante que nós passávamos dias em Ilha das Flores naquela época, porque era a época do grupo missionário, né, dos missionários do Nordeste, né? E passando dias lá, a gente ia muito nas ruas assim, onde moravam os mais pobres, à beira-rio, sobretudo, pescadores e pescadoras, né? E na oportunidade da festa do padroeiro, Santo Antônio, então o padre Nestor vinha também celebrar lá. Na época, você foi para o Serrão, e o padre Nestor ficou na ilha.
E nós estávamos na ilha, a irmã Terezinha e eu. E aí, a proposta feita pelo padre, pároco na época, foi de percorrer com a procissão a cidade toda. Também esta beira-rio, onde tinha muitos pobres e prostitutas, e as pessoas mais marginalizadas, finalmente, pela classe do centro da pequena cidade, né? Então, isso eram, de fato, pessoas que tinham mais condições um pouco, que tinha a direção da igreja. Só não mandavam no padre porque ele não deixava, mas queriam muito, né? E então, a proposta feita de andar em todas as cidades não foi aceita por este povo burguês, né? O burguês, entre aspas, né? Que não tinha rico assim, mas tinha pessoas que tinham mais posses, comerciantes. E então, esta insatisfação, em parte, talvez, por não entender tão bem a proposta, que era novidade, então, é que não nasceu uma tensão muito forte entre aquilo que nós queríamos lá realizar e aquilo que o povo imaginava como a presença de missionários lá. Então, esses donos de igreja, entre aspas, de novo, né, começaram assim a incitar o povo, os pobres mesmo, né, a se opor ao nosso trabalho e finamos sermos obrigados a sair, né? E Enoque ficou lá na casa paroquial, do fato, porque ele estava no Serrão na hora, né? Na época que aconteceu isso. E nós, então, a gente teve que sair também. Ele ainda recebeu umas pedradas, né? Mas nós conseguimos sair assim, sem maiores incidentes. Mas, quer dizer, esta é uma igreja que não conseguiu aceitar e assumir esta igreja que nós estávamos tentando implantar, né? Então, quando o povo dizia, né, o trabalho das irmãs é rezar o terço, né? É rezar o terço. Então, quando a gente começou a fazer outra coisa, senão isso, então, acho que a estranheza foi muito grande e também isso mexia com as pessoas que tinham um pouco de posse, né? Porque, de fato, a gente tinha que denunciar a exploração, né, a opressão, tudo aquilo que era irregular e injusto lá, que acontecia, né? Também, só para encerrar, a catedral, ela há duas ações violentas. A primeira, por conta de uma coleta que estava sendo feita à Ilha de São Pedro, de Padre Etienne e Fábio, e entram, puxam pela barba de Fábio, esta primeira, comandada pelo tenente Edmundo, e a segunda, no momento de um ato de reparação a esta primeira assalto, que estava muita gente, é nessa que estava presente os bispos do Nordeste, estava presente o deputado Nelson Araújo, e é nesse momento também que são presos 7 trabalhadores de Santana dos Frades, incluindo o Curinha e tudo mais, levado direto para a penitenciária. Cria aquele rebuliço, todo mundo, os carros são impedidos de chegar até a igreja, e a situação só se acalma um pouco quando Roma manda para ver a situação de Propriá a doutora Marina Bandeira, da Comissão Justiça e Paz, da Pontifícia Comissão Justiça e Paz.
ela vem, vai até a penitenciária, consegue falar com o pessoal, inclusive com Curinha. Ficaram um mês, né? Não é? E esse pessoal ficou um mês, a irmã Terezinha, a irmã Francisca está lembrando, ficou um mês. Então, tem muita coisa que a resistência explica, mas o que sustentou mesmo foi a energia positiva e a graça de Deus, a energia positiva de tantas pessoas, de tanta gente.